Bom, deixa eu ver um negócio aqui. O Gelson está comigo? Deixa eu chamar ele para um comentário. Gente, olha só, o setor hoteleiro, todo mundo sabe, aqui o setor hoteleiro em Foz do Iguaçu está parado, muitos hotéis fechados, né? A pandemia está fazendo um estrago. Agora ele está buscando o quê? Ele busca formas para não sentir tanto impacto dessa crise. E ao vivo comigo está lá o Gelson Negrão para falar, comentar esse assunto. E olha que esse assunto interessa a fronteira, porque Foz do Iguaçu respira turismo, né, Negrão? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigos da Tríplice Fronteira. E hoje, se você me permitir, eu quero estender esse boa tarde também para a região oeste, em especial para Cascavel. Eu recebi várias mensagens de telespectadores do Tribuna da Massa, de amigos, de pessoas que estão acompanhando o Tribuna da Massa, agora mais do que nunca, interessados nas coisas da região e tudo que está acontecendo derivado disso. Você tem absoluta razão. O setor hoteleiro e gastronômico, Luciano, não só de Foz do Iguaçu, mas do mundo inteiro, de uma forma geral, foi duramente atingido pela crise do Covid-19. Se tem um segmento que rapidamente acusou esse golpe, foi o setor de hotéis e restaurantes. E ontem, o empresário Neuso Rafaim, que é presidente do Sind Hotéis, liderou uma teleconferência com representantes da cadeia para discutir alternativas. Quais são as soluções no horizonte de possibilidades para esse setor? Providências em nível municipal, estadual e federal. E os empresários não estão satisfeitos com as respostas que estão recebendo até agora. E, de certa forma, Luciano, é de se entender essa certa lentidão da resposta para setores pontuais da nossa economia, porque a gente tem, e eu já chego lá, isso não é obviamente uma justificativa, é claro que precisa ser olhado. O destino Foz do Iguaçu é o segundo mais importante do país, então precisa de atenção. Emprego e renda é a base da nossa economia, então sim precisa de um socorro imediato. Mas o que está retendo muito nesse momento a atenção das autoridades federais, estaduais e municipais é a questão da saúde. É óbvio que a partir da semana passada e essa semana, né, por esses últimos 10 dias, começou a andar um pouco mais o debate em torno do socorro das pequenas microempresas e também do trabalhador, do autônomo. Afinal de contas, há uma projeção escandalosa aí de mais de milhões de brasileiros desempregados se juntando aos 12 milhões e meio que continuam sem trabalho. Mas vamos falar especificamente do que diz respeito aos nossos bares, hotéis e restaurantes, a cadeia da hotelaria e da gastronomia. Foz do Iguaçu sempre foi uma representação importante para o turismo, não só brasileiro, mas internacional. E o desafio aqui, Luciano, ele é muito maior. Porque nós não estamos falando de uma cidade com um conjunto importante de elementos turísticos, como é Foz do Iguaçu, Itaipu. Aliás, Itaipu teria recebido no último dia 31 prêmio pelo seu trabalho na área de turismo responsável, o prêmio mais importante da América Latina. Esse prêmio seria entregue lá em São Paulo, trabalho feito pela Itaipu com turismo responsável. Não teve prêmio, não teve evento, mas tem o reconhecimento do trabalho feito pelo turismo da Itaipu, que está parado. A gente tem Cataratas do Iguaçu, que é o segundo destino mais visitado do Brasil, um dos destinos preferidos dos europeus. Aí você percebe a extensão disso, da gravidade do que a gente está vivendo, do tamanho do desafio, Luciano, porque a Europa está mergulhada numa crise e sabe Deus quando nós teremos uma recuperação à altura da economia lá na Europa para que esses turistas retornem para cá. Então, o setor hoteleiro e gastronômico, de Foz do Iguaçu especificamente, eu quero muito humildemente fazer essa colocação, Luciano, porque eu não sou um cara da área, eu sou apenas um observador, eu falo com a experiência de observador, pagador de impostos e de um cidadão que ama a nossa terra, que ama as nossas coisas. O setor turístico tem primeiro o desafio de ficar em pé. É isso que eles cobraram muito na videoconferência ontem, ficar em pé. E como ficar em pé? Que tipo de ajuda eles vão receber do Estado, do município e do governo federal? Essa ajuda virá, ela tem que vir. À medida que os pacotes estão sendo anunciados, o setor, de uma forma ou de outra, também está sendo atendido aqui ou acolá. Mas haverá um momento em que vai precisar de atenção específica, a gente não pode ignorar isso. Mas além do desafio de sobreviver hoje, de manter o máximo de negócios em pé hoje, com o mínimo de demissões e perdas, a gente tem que olhar para o futuro. Nós estamos diante de um horizonte enorme de possibilidades para quando a pandemia acabar. Eu sei que é difícil nesse momento, Luciano, você falar do que vem pela frente de uma maneira otimista, porque
que está todo mundo muito focado, muito centrado agora. Mas o turismo de Foz do Iguaçu, eu tenho certeza absoluta que com habilidade e inteligência, e nós temos muita habilidade e inteligência em Foz do Iguaçu, vai conseguir enxergar, por exemplo, pacotes especiais, uma maneira de trazer o turista brasileiro e até mesmo o estrangeiro do nosso entorno para Foz do Iguaçu quando a pandemia acabar, Luciano. A pandemia vai passar, nós não sabemos em quanto tempo. E quando ela passar, as coisas gradativamente retomarão ao normal. O turismo brasileiro voltará aquecido. Sabe por quê, Luciano? Porque haverá uma desconfiança muito grande em relação a viajar para a Europa, viajar para outros países. Os europeus, os estrangeiros... Eles terão pouco dinheiro ou eles terão um tempo para se recuperar. Então, a gente vai ter um aquecimento importante do turismo nacional. A dica que eu quero humildemente dar para o Neuso, para a sua equipe, para os empresários, que eu respeito muito desse setor, que é guerrido, que é trabalhador e que é poderoso, é que já comece a pensar na pandemia depois. Vamos montar um grupo de trabalho para entender a crise hoje e focar nas soluções e um grupo de trabalho para pensar em soluções lá na frente. Pacotes mais baratos, mais acessíveis, enfim, equacionar essa conta com o novo momento econômico que a gente vai viver depois da pandemia. E, obviamente, o turismo nacional será aquecido e Foz do Iguaçu não pode ficar fora disso. Eu deixei de citar o Parque Nacional, as Cataratas do Iguaçu. Ano que vem será um ano extremamente importante para o Parque Nacional. Tem o processo de renovação de concessões. Isso, obviamente, vai atrasar. O governo federal quer dar um up nessa concessão. Tem muita coisa para acontecer. E os protagonistas estão aqui, Luciano. São os empresários, são as pessoas da terra. É gente que conhece como ninguém o nosso segmento, que conhece como ninguém o turismo local, o nosso player. Então, as iniciativas têm que partir deles. Lá em cima, nas esferas maiores, tem muita gente batendo cabeça nesse momento com coisas bem graves, muito graves, quer salvar vidas, quer resolver o problema da saúde. Mas o turismo não pode deixar de pensar as suas soluções e que comece por aqui, porque a gente tem uma contribuição gigantesca para dar para o turismo brasileiro, quiçá latino-americano e mundial, quando isso tudo passar, Luciano. É isso mesmo, ela falou bem, hein? E olha, a sua contribuição aqui no nosso jornalismo enriquece mais a nossa credibilidade. Quem não conhece Gelson Negrão, o pessoal de Cascavel em peso, ama esse cara, a região toda. Um abraço, irmão. Te espero amanhã aqui, viu? Te espero amanhã aqui. Tudo de bom pra você aí, querido. Eita, Gelson Negrão. E olha, comentou bem, né, gente? É verdade. Nós temos que se preparar quando acabar essa pandemia, né? Inclusive, falar o que você vai fazer quando passar a pandemia. Daqui a pouco eu vou dar a opinião do povo de ontem. Não é pra mandar nada hoje. Eu tô falando que, ainda em respeito, eu vou falar hoje a opinião do povo, viu? E a gente tem que se preparar com o nosso turismo, sim. Pacotes para vir para Foz do Iguaçu e se hospedar nos melhores hotéis do mundo. Aqui tem.